Jeremias 20, eu me senti muito incomodado essa semana de falar um pouco sobre esse assunto. E também nós estamos no Setembro Amarelo, né? Falando sobre prevenção ao suicídio. E se discute muito nesse mês a respeito de doenças, de questões emocionais, né? Então, eu queria trazer um pouco... Eu não vou falar exatamente sobre esse tema à luz da ciência, da psicologia, mas trazer um pouco à luz da palavra de Deus mesmo, sobre uma outra perspectiva o tema, tá bom? Jeremias capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Verso 11, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Agora vejam a diferença do verso 13 para o 14. Do 13 ele diz, cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. No 14 ele diz, maldito seja o dia que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia que a minha mãe deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque eu saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção? Então você percebe uma dor muito forte do profeta nesse texto. Se esse texto fosse escrito na língua portuguesa, a língua hebraica ela tem algumas questões diferentes da língua portuguesa. Isso aqui é uma oração e é também uma oração escrita em forma de poesia. Se esse texto fosse escrito na língua portuguesa, a parte do meio, dos versos 11 ao 13, seria no final, onde ele tem o lamento dele e ele termina com louvor. Mas o louvor dele está no coração da poesia. Por isso esse verso está no meio. Entre dois versos de lamento, no coração dele tem um verso que é de louvor a Deus e um verso que expressa confiança no livramento de Deus e confiança na misericórdia, de que ele vai agir no tempo certo. Me deixa falar um pouco sobre Jeremias. Jeremias vive cerca de 6 séculos antes de Jesus Cristo. E Jeremias vive numa das piores épocas de Israel. Para quem se lembra, Israel, logo que entra na terra, foi dividido em 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Depois, lá no período de Salomão, houve um cisma, houve uma divisão no reino. E 9 tribos ficaram ao norte e 3 tribos ficaram ao sul. E daí, por isso, nós chamamos de as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, as 9 tribos do norte, foram completamente destruídas pelo Império Assírio
no ano de 722 a.C., quando eles foram levados ao cativeiro. No ano de 526, mais ou menos, é o ano que a Babilônia invade as 3 tribos do sul, o reino do sul. E Jeremias vive nas últimas décadas, antes de que a tribo do sul fosse invadida. Jeremias tem um ministério de mais ou menos 40 a 42 anos, em que Deus o chama para condenar o pecado da nação. E também para anunciar, para condenar o pecado, chamar o povo ao arrependimento, e também para anunciar que a Babilônia estaria vindo. E que quando a Babilônia entrasse, haveria destruição total. E foi isso o que aconteceu então. Jeremias era um sacerdote em Jerusalém, um sacerdote no templo. Só que Jeremias também é um homem muito sensível. Ele é chamado até de profeta chorão, em alguns casos, por conta da sua sensibilidade, por conta da sua personalidade também. Só que o seguinte, a nação, Jeremias, ele profetiza, ele tem um ministério numa época de profunda depravação da nação. Havia tanta idolatria, e havia também em Israel muitos altares a outros deuses, inúmeros, incontáveis altares e templos a outros deuses, pequenos templos. Inclusive, essa é uma época que Jeremias vai condenar até mesmo o sacrifício de crianças a Moloque. A nação tinha se desviado de Deus, da sua aliança, de todas as maneiras possíveis. A idolatria, o pecado, os sacerdotes eram indiferentes, os profetas profetizavam apenas bênção e paz, os reis, que eram os pastores da nação, também não estavam nem aí. E você imagina o coração de um homem sensível, o coração de um homem que teme a Deus, vendo a nação da aliança, vendo o povo de Deus caminhar dessa forma. Então Jeremias, ele estava literalmente lutando contra a maré nesse período, lutando contra uma nação completamente imersa no pecado. E ele é um cara que sofre no meio de tudo isso, é um homem que teme a Deus. A gente aprende com isso, gente, que o crente de verdade, o crente fiel, o crente temente a Deus, ele sente ambientes de pecado. Ele sofre em ambientes de pecado. Ele sofre quando está numa família que está imersa no pecado. Ele sofre quando vê a impiedade próxima a ele. Às vezes é num local de trabalho, às vezes é numa escola, às vezes é dentro de casa, é na família. Mas o crente que ele tem um pouco de sensibilidade a Deus, ele sofre no meio disso tudo, vendo o seu povo, aquelas pessoas que ele gosta, em pecado. E Jeremias, ele é chamado por Deus para profetizar que o juízo de Deus, entre outras coisas, o juízo estaria vindo sobre essa nação, caso ela não se convertesse, caso ela não se voltasse para a aliança. O juízo era iminente. Só que, por conta disso, Jeremias sofre inúmeras perseguições. Quando nós lemos o texto do profeta Jeremias, nós vamos ver um homem que sofre muitas perseguições. As mensagens de juízo dele não eram bem recebidas. As mensagens de advertência eram ignoradas. Então, pelo contrário, ele vai ser perseguido por conta da sua mensagem. Eu alistei aqui algumas das perseguições e sofrimentos de Jeremias, tá? Ele vai mencionar aqui, mas em outras partes a gente vai ver do texto, que Jeremias ele era ridicularizado constantemente por causa da sua pregação. Ele mesmo vai dizer isso. Toda vez que eu tenho que abrir a boca é para gritar violência e destruição, porque era isso que estava por vir. Violência e destruição. E a nação o rejeitava. Por quê? Porque essa mensagem demorou algumas décadas para se cumprir. Enquanto não chegava, o povo ridicularizava então o profeta. Ele profetizava a mensagem de destruição, e ele foi, Jeremias 18:18, vai mostrar também, isso vai acontecer inúmeras vezes, mas ele é considerado como um traidor
pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelo povo. Por quê? Porque ele estava profetizando uma vitória da Babilônia sobre a sua nação. Enquanto todos os outros profetas estavam profetizando paz, Jeremias profetizava o caos e profetizava destruição ao seu povo. Óbvio que uma mensagem dessas... Hoje, os profetas de hoje, eles falam o que o povo quer ouvir. É mais ou menos isso. É paz, paz, prosperidade, vai dar tudo certo. Então, assim, você não pode sofrer, você não pode passar por lutas, então repreende. É mais ou menos isso que muitos profetas pregam hoje, certo? Mas por conta disso, Jeremias ele é ridicularizado constantemente. Tem até apelidos que davam para Jeremias nesse momento. Jeremias também ele sofre algumas tentativas de assassinato por conta da sua pregação. Jeremias 11, do 18 ao 23, ele vai dizer que até a família dele está conspirando contra ele. Até a família e os conterrâneos dele estão conspirando contra a vida de Jeremias. Jeremias foi preso e açoitado algumas vezes. Ele foi muito machucado com açoites, algumas vezes durante seu livro, tá? Aqui no capítulo 20 mesmo, esse que a gente leu, vamos ler os primeiros 2 versículos. Ó, quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Ele ficou preso num tronco, então, por conta da sua mensagem. Mas ele vai ser açoitado e preso outras vezes também durante o texto. Jeremias foi acusado de traição. Numa das outras vezes ele foi colocado numa cela subterrânea, e essa cela foi tão difícil para ele, que quando ele sai, ele implora para que não coloquem ele lá de novo. Ele implora para que não o coloque de novo naquela cela, e na cela é aquele estado de sofrimento em que ele estava. Todos conhecem, provavelmente a maioria sabe que Jeremias também foi jogado num poço. Essa história é conhecida, um poço sem água, mas ele foi jogado no meio do barro. E ali ele ficou vários dias. E a tentativa era de fazê-lo morrer de fome mesmo também. Então ele ficou no meio do barro e do escuro por vários dias, tá? E também Jeremias enfrentou a oposição dos seus colegas de ministério, profetas, outros profetas. Muitos profetas se levantaram contra Jeremias também e profetizando até contra a vida dele. Por quê? Porque Jeremias era uma persona não grata, né? Ele profetizava tudo aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Então eu acho interessante que, num dos casos em que Jeremias sai da prisão, ele sai daquele estado de sofrimento e o rei vai e pede uma palavra para ele. E o cara, mesmo naquela condição emocional, destruída, machucada, ele vai dizer: o que é pior está te esperando. A Babilônia vai entrar, vocês vão ser destruídos, a tua família vai ser morta. Ele não se rendia. Ele não negociava a palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha colocado na boca dele para falar, para profetizar, ele não negociava, independente da situação em que ele estava. Gente, muitas vezes nós negociamos os nossos princípios. Muitas vezes nós negociamos princípios básicos de honestidade, de transparência, de lealdade a Deus. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos o princípio, conhecemos a verdade, mas dependendo da situação em que nós encontramos, nós negociamos princípios. E Jeremias foi um cara que ele foi até as últimas consequências pelos princípios, pela lei e pela mensagem que Deus tinha dado a ele. Então Jeremias é um grande exemplo nesse sentido. Amém? Nesse texto aqui especificamente, capítulo 20, Jeremias ele está visivelmente deprimido. Depois de tudo isso, né, gente? Visivelmente deprimido, machucado. A gente vai perceber que as emoções dele estão oscilantes. Ele está oscilando nas suas emoções. Há uma luta interna muito forte dele. E esse texto aqui é aquilo que a gente fala, a psicologia usa um termo hoje chamado uma catarse. Ele joga para fora tudo aquilo que está dentro dele. Ele joga para fora. É como um grito de lamento.
Ele joga isso numa oração e ele joga isso escrevendo. Ele coloca para fora a sua ferida, a sua raiva. Ele coloca para fora os seus sentimentos aqui, tá? Ele está muito angustiado, muito angustiado. E a primeira coisa aqui, no primeiro verso aqui, eu vou trabalhar um pouco por versos, do 7 até o 10, você vai perceber que ele está dizendo que ele está se sentindo enganado por Deus. Ele está dizendo, você me enganou. O texto hebraico aqui é um pouco mais forte, dá a ideia até de alguém que foi abusado sexualmente e depois abandonado. Jeremias, ele está um troço aqui, ele está muito quebrado, ele está muito ferido. E ele vai para Deus e diz, você me enganou. Ele provavelmente está pensando no capítulo 1, quando Deus o chama para o ministério. Deus dizendo para ele, onde eu enviar você vai ir, e o que eu tiver mandar falar, você vai falar. Ele tenta argumentar com Deus para resistir ao chamado, mas Deus o chama. E agora, depois de tanto sofrimento, depois de tanta profecia que ele fala, e as coisas não se cumprem, porque Jeremias prega 40 a 42 anos, e sabe o que é pior? Ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Ele pregou e a Babilônia, de fato, entrou. Quando você lê Lamentações de Jeremias, são 5 ou 6 capítulos, a Babilônia entra de um jeito tão cruel. Eles queimam as pessoas, eles rasgam o ventre de mulheres grávidas, eles matam idosos, matam animais, eles queimam florestas, eles destroem plantações. É um troço cruel, violento. O livro de Jeremias narra multidões de corpos pelas ruas da cidade. A Babilônia era extremamente cruel. Então o camarada prega 4 décadas e o povo não se converte. O povo não se voltou para Deus, tamanha idolatria. Ridicularizavam a mensagem de Jeremias. E aí Jeremias, ele vai para Deus e diz, eu fui enganado. O Senhor me enganou nesses 40 anos. Eu fui enganado, você fosse mais forte. Ele está dizendo, eu não tive como lutar contra você. Eu não tive forças para reagir, eu não tive forças para resistir, eu não tive forças para dizer não, e eu não tive forças para não querer essa mensagem. Eu não tive outra opção. E ele vai dizer aqui, ó, sempre que falo é para gritar, o verso 8, violência e destruição. Agora, o chamado profético queima no coração, porque ele diz assim, ó, verso 9, se eu digo não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, é como se um fogo ardendo no meu coração. Então, mesmo que eu diga para ele, não quero mais negócio de igreja, não quero mais negócio de crente, não quero mais negócio de pregar para ninguém, eu quero rejeitar tudo isso e largar, eu quero viver um outro momento da minha vida, sei lá. Mas ele diz, quando eu penso nisso, vem um fogo aqui dentro e eu não consigo deixar de falar da palavra do Senhor. Então ele tem essa coisa dentro dele. Jeremias vai dizer aqui no verso 10 que os seus amigos íntimos se voltaram contra ele e armam tramas contra ele, tá? E, gente, uma coisa que a gente aprende aqui, para nós, alguém aqui já passou por momentos quando a fé não faz sentido? Nós passamos na vida da gente também por momentos em que a nossa fé não faz sentido. Nós muitas vezes vamos passar por momentos em que Deus não faz sentido. Em que as coisas não andam, promessas não se cumprem, é aquela mesmice, você nadando contra a maré, lá dentro da tua realidade, você se sente nadando contra uma maré, você se sente em períodos de oposição, o sentimento de solidão é completo, porque não há com quem falar, não há com quem compartilhar a dor muitas vezes. Então, existem momentos em que a fé da gente não vai fazer sentido. E uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, ninguém é forte o tempo todo, larga isso de mão. Ninguém é forte o tempo todo, ninguém é super crente, ninguém é super evangélico, ninguém é super espiritual. Tem horas que a gente dá de cara com a nossa humanidade, que a gente percebe que é humanos, que a gente tem que chorar, que a gente tem que gritar,
que a gente tem que botar para fora, que a gente tem que dizer para Deus: o Senhor me enganou. Existe uma diferença entre a murmuração e o desabafo. No desabafo, no lamento, você diz como é que você se sente diante de Deus. Não se trata aqui de agredir Deus, de ofender a pessoa de Deus, mas você falar a Ele sobre os teus sentimentos. E, aliás, como que está a tua vida com Deus? Como que está teu relacionamento com Deus nesse sentido? Você tem ido a Deus? Você consegue colocar a tua vida diante dele? Você consegue levar as tuas frustrações ou você vai para os ouvidos de outras pessoas? Gente, tem horas que nós vamos ser incompreendidos. Você imagina se um crente hoje aqui dentro faz essa oração aqui no nosso meio. Nós vamos julgá-lo. Se um crente aqui levanta a voz e diz assim: por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou? Por que eu não nasci morto? Por que o cara que deu a notícia para o meu pai, ele amaldiçoa o homem que, coitado, não tinha nada a ver. Ele amaldiçoa o homem que deu a notícia para o pai dele que ele ia ter um filho. E ele fala que esse cara seja destruído. Imagina se uma pessoa vem aqui e ora desse jeito. O que a gente vai dizer? Ô irmão, que isso? Mas a gente precisa entender, nós somos humanos. Tem horas que a gente está frustrado mesmo. Tem horas que Deus não faz sentido. Tem horas que a fé não faz sentido. E a gente vai ver essa mesma oração com Jó, capítulo 3. Quando a fé não faz sentido. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, no caso de Jó. Se eu perdesse hoje tudo que eu tenho, se eu perdesse a minha família, se eu perdesse todos os meus bens e se eu perdesse a minha saúde, Deus ainda faria sentido na minha vida? Deus continuaria fazendo sentido se eu perdesse tudo? Se eu perdesse os meus filhos, se eu perdesse as coisas que eu tenho, se eu ficasse leproso, Deus ainda faria sentido? Essa é a grande questão que se é colocada aqui. Nós somos humanos e Deus deixa espaço para a gente ser humanos. Deus nos dá espaço para o choro, para o lamento, para sermos humanos, para ser gente. Para ser gente, Ele deixa que isso aconteça. Existem momentos na vida da gente que os amigos vão embora. Existem momentos nas nossas vidas, que as relações elas se rompem mesmo. E que aqueles que eram para ser teus amigos, que estavam perto, muitas vezes vão ser os teus críticos, os teus algozes, são aqueles que vão falar mal de você. Nós estamos sujeitos a isso. E a gente pode levar essas feridas a Deus. Deus permite a dúvida. Deus permite a dúvida. Deus permite muitas vezes que a gente pare para fazer a reflexão. Perguntar, isso faz sentido na minha vida? Deus permite muitas vezes que a gente passe por períodos de abandono, por períodos de solidão. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós. E aí você pode ter aquela segurança que o profeta vai dizer agora no próximo verso. O Senhor está comigo. Mas o Senhor está comigo. Eu não sou esse tipo de pregador que faz isso, mas eu quero fazer isso agora. Você pode dizer, o Senhor está comigo? Repete isso como uma convicção. O Senhor está comigo. Olha para alguém que está perto de você. O Senhor está com você. Você não está sozinho ou não está sozinha. Ainda que venha o vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Essa é uma convicção que a gente precisa ter o tempo todo no nosso coração. Ainda que as tuas emoções digam, você me abandonou, como ele fez aqui no começo. O Senhor me abandonou. Mas no fundo, prevalece aquela convicção, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E ele continua dizendo, a justiça de Deus vai prevalecer no tempo certo. Eu falei aqui semana passada, que a noite escura não dura o tempo todo, um dia vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se o choro vem,
e Deus permite o choro, Ele vai permitir tempos de alegria, e tempos de manhã, e tempos de sol na sua vida também. Porque Ele não vai permitir que você fique a vida inteira em períodos de sombra e de noite. Essa é a segurança, é uma convicção que a gente tem que ter, que os tempos mudam, que as estações mudam, que o inverno vai embora, a primavera está chegando, e que Deus está comigo, gente. A gente tem que crer nisso. Deus está comigo. O que me poderá fazer o homem, diz o texto bíblico, se Deus está comigo? E, aliás, isso nos remete a um texto do Novo Testamento. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Alguém pode com Deus? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é que vai se levantar? Não há possibilidade. Jeremias vai continuar dizendo, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o homem que deu a notícia ao pai dele de que um menino havia nascido. Já estou adiantando o texto, né? Ele vai continuar aqui, então, nesse tempo de louvor a Deus. Jeremias, ele vai expressar fortemente aqui esse sentimento da justiça de Deus. Deus vai fazer justiça. No tempo certo, Deus vai agir. No tempo certo, Deus vai agir. No tempo certo, Deus vai chegar. No tempo certo, Deus vai se mover. No tempo certo, esses ímpios que estão tentando me matar, como ele diz no texto, toda essa adversidade vai embora e as estações vão mudar. E ele termina o 13 dizendo, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Será que a gente consegue louvar e cantar a Deus nos dias difíceis? Ou é só nas horas boas? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que a gente consegue ter essa expressão de fé e de segurança nas horas em que o vento e a tempestade estão contra nós? Será que a gente consegue ter essa maturidade e mesmo que nós não estejamos sentindo nada, mas pela fé a gente diz, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios, Ele traz livramentos. O nosso Deus é Deus de livramentos. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, Deus tem caráter. Nós vivemos em uma época em que há crise de caráter. Nós vivemos uma crise de caráter no meio das lideranças. Nós vivemos crise de caráter entre os pastores, entre lideranças evangélicas. Vivemos crises em todos os meios. Vivemos uma crise de ética, crise de caráter, onde as pessoas negociam, elas têm 2, 3 caras. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é transferir isso para Deus. Deus tem caráter, Deus tem uma aliança, Deus não muda, Ele não trai a confiança de ninguém, Ele não trai a sua própria palavra, Ele não trai os princípios que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras. E se a Bíblia diz que Ele está conosco, se a Bíblia libera sobre nós diversas palavras, a gente precisa crer, Deus tem caráter. E Ele cumpre aquilo que Ele diz. Se Ele diz que está comigo todos os dias, Ele está de fato comigo todos os dias. Se Ele diz que não vai cair um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele dê o seu consentimento, isso é verdade. Quando Ele diz, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer descanso, eu vou trazer alívio, Ele está falando a verdade. Quando Ele fala em Mateus 10:10, que Ele tem vida abundante para trazer, é porque Ele tem vida abundante. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, diz a sua palavra. E a gente precisa confiar a cada dia no caráter de Deus. Ele não falha, eu falho. Eu não cumpro muitas vezes o que eu prometo. Eu sou uma pessoa que oscila, por exemplo, mas Deus não. Deus não tem aqueles dias que Ele acorda mal-humorado. O Dirceu pecou hoje, ele vai ver. Deus não tem isso. Peguei o Dirceu para Cristo hoje, né, Dirceu? Mas não tem problema. Dirceu é um amigão. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que Ele é uma rocha. Porque Ele não falha.
Deus é a nossa rocha. E Ele intervém. Deus é o Deus que intervém. É isso que Jeremias está dizendo. Ele vai agir no tempo certo. Deus é o Deus que intervém. Gente, o nosso Deus é o Deus que intervém. Se nós não acreditássemos nisso, a gente estava perdido. Mas a gente precisa crer que em momentos de crise Deus intervém. Quando Moisés estava com o seu povo na frente do mar, e o faraó estava atrás e ele estava cercado, o que Deus fez ali? Deus interveio e houve livramento. Nós vamos ver várias vezes na Bíblia o Deus que intervém, o Deus que ajuda o seu povo, o Deus que traz vitórias ao seu povo. Quando Jesus está lá com aquela multidão e os discípulos veem e dizem: Senhor, não tenho o que dar de comer para esse povo. Aparece um menino lá com 5 pães e 2 peixes. O que é aquilo? Deus interveio. Talvez você esteja passando por alguma situação que você olha, tem uma rocha na tua frente. E aí você diz: pronto, daqui já era, não passo. Mas a gente precisa confiar que Deus intervém. Que Deus faz coisas novas, que Deus faz milagres. É por isso que nós cremos em milagres. É por isso que nós somos o povo que anda pela fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas pela fé. O Deus que intervém. Deus intervirá na história da humanidade. Deus intervirá na vida de sua igreja. E Deus faz as suas intervenções na minha e na sua vida também. Ele é um Deus pessoal. E Ele sabe até onde você consegue aguentar alguma dor. A partir daquilo ali, Ele intervém. Posso ouvir um amém? Deus seja louvado. E a gente precisa viver desses dias também. Mesmo quando está tudo ao contrário, a gente precisa dizer: louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter uma fé que nos sustenta. Precisamos dessa convicção: Ele está comigo. Essa convicção, né, no meio da angústia, Deus está conosco. O último verso que eu quero trabalhar, o verso das maldições. Jeremias está aqui verbalizando a sua dor. Para quem você vai quando as coisas ficam difíceis? Você engole o choro? Você tem com quem conversar? Você tem amigos? Ou você é sempre forte? Esse texto nos ensina que a gente precisa verbalizar a nossa dor. É por isso que há muitos casos de suicídio. A depressão, ela tem vários, eu não vou entrar nisso porque a depressão já é um tema um pouco mais complexo. Existem várias questões. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos, gente precisa de gente. Precisamos de calor humano, precisamos de gente para conversar. Precisamos verbalizar nossa dor sem julgamentos. Agora, uma coisa que eu quero te dizer. Quando alguém te procurar debaixo de uma dor muito grande, não fica tentando solucionar o problema dos outros. Você sabia que aconselhamento não é dar conselhos? Aconselhamento não é ficar tentando resolver a vida das pessoas. Muitas vezes aquela pessoa precisa só de um ombro. Precisa só de alguém que a ouça. Precisa apenas de alguém que acolha a dor dela. Nós temos a tendência ou a competir com a pessoa, né? Porque às vezes ela conta uma dor. Ah, mas eu tive uma outra vez que foi bem maior que essa. O fulano teve um acidente de faca, né? Mas eu tive um de carro. E aí a gente, né, não consegue ouvir. Eu me pego assim muitas vezes. Então, aconselhamento não é dar conselhos. Muitas vezes a gente só precisa acolher a dor da pessoa. Mas a gente precisa também aprender a colocar para fora. Aqui, Jeremias faz isso de 2 formas. Primeiro, ele vai para Deus. Ele leva a sua crise a Deus numa oração. E uma outra coisa, ele escreve a sua dor e a sua oração. Hoje já se sabe que escrever é terapêutico.
você poder escrever sobre as tuas dores, sobre teus dilemas, você falar com Deus, escrever orações. Sabe-se que, e já é comprovado que isso é terapêutico, que isso faz bem, você poder colocar para fora de alguma forma. É preciso verbalizar a dor. A gente precisa ser humanos, não negar, não fazer de conta que está tudo bem, não ser sempre forte, não ser o super espiritual, o super crente. Tem horas que não dá, gente, tem horas que a gente desaba mesmo, né? E tem horas que a gente fica com vontade de amaldiçoar um monte de gente mesmo, não fica? Né? Mas no caso aqui ele foi para Deus, ele foi ao Senhor. A gente aprende que mesmo homens e mulheres fiéis a Deus passam por momentos terríveis na vida. E não é porque Deus está te punindo, não é porque Deus está irado com você, não é porque você está em pecado, não é porque Deus quer te disciplinar. E aí a gente fica caçando pelo em ovo. Mas o que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? Gente, a vida muitas vezes traz isso. E Timóteo vai nos dizer também, a carta a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, que aqueles que querem ser fiéis a Deus, eles vão enfrentar perseguições. Muitas vezes os nossos sofrimentos são por conta da nossa fé, são por conta de princípios, são por conta daquilo que a gente crê e a gente não abre mão de princípios espirituais por conta da nossa fé. Então eu queria dizer isso para vocês. Jeremias está passando por um cenário de pesadelo aqui, mas Deus honrou Jeremias, a palavra dele se cumpriu. A intervenção de Deus veio sobre a vida dele. E Jeremias, a história mostra, além da fidelidade de Jeremias, que ele de fato era um profeta de Deus, que a palavra dele se cumpriu, e que Deus fez justiça em todas as situações em que ele foi oprimido e maltratado. Eu queria deixar isso para vocês hoje, que Deus deixa espaço para a gente ser humano, que Deus nos dá espaço para dúvida, nos dá espaço para questionamentos, Deus nos dá espaço até para a gente ter aquela dúvida se a fé faz sentido mesmo, se Ele faz sentido na nossa vida. Pessoas que passam por um momento de dor, às vezes de luto, questões com hospitais, nós entramos nessas crises às vezes, e a vida tem disso, né? Mas a gente pode, com certeza, afirmar: o Senhor está comigo. Eu quero que você saia daqui, se você não lembrar mais nada do que eu disse, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, e Ele diz, né, como um guerreiro valente, o Senhor está comigo. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé. Nós vamos ter um tempo orando. Talvez você não esteja bem emocionalmente, e eu quero orar por você. A Deusira colocou ali a questão de um vizinho dela que está com problema de saúde, está com câncer. Eu quero orar agora por essas questões. E eu queria que, se você tiver a liberdade de vir aqui à frente, e a gente poder ter esse tempo com Deus, de jogar para fora mesmo, de dizer para Ele o como nós estamos nos sentindo. Se você quiser colocar a vida de alguém também diante de Deus, eu quero que você venha aqui à frente. O Deus que intervém. Nós estamos fazendo isso aqui quase todas as semanas. E nós vamos continuar batendo na porta até que Ele venha. Oséias 6:3. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Os desertos vêm, as lutas vêm, os sofrimentos vêm. Mas a gente precisa dizer: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Pai querido, nós somos impotentes diante de muitas situações. Muitas vezes, Senhor, a vida nos leva a remar contra a maré. Muitas vezes, Senhor, as oposições se levantam. Mas o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco e nos dá espaço para ser humanos.
para vivenciar a nossa dor, as nossas frustrações. O Senhor nos dá espaço para isso. Pai querido, nós colocamos cada um aqui diante do Senhor e os pedidos que eles estão apresentando. E pedimos que a Tua misericórdia se renove, que a Tua voz, Senhor, seja nítida, seja clara, que haja discernimento da Tua voz, que haja discernimento da Tua palavra, que haja discernimento do vento do Espírito, Pai. Eu oro por aqueles que precisam de cura. Eu oro para que o Senhor manifeste aqui hoje a Tua cura, Senhor. A cura emocional, a cura na saúde, a cura na família. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo nada, nós confiamos que as nossas orações chegam ao Teu trono. E mais do que isso, nós confiamos que as nossas orações são respondidas, Senhor. Ainda que os nossos olhos não vejam, assim como os de Jeremias não viram também em muitos momentos, nós ainda assim temos a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ouve, de que a Tua presença é real, de que Tua bondade é real, Senhor, de que Tu nos cerca por trás e pela frente, como diz o Salmo, de que o Senhor sabe quando estamos deitados e levantados, o Senhor sabe, Deus, tudo a nosso respeito, e nós queremos, Senhor, Te agradecer por essa segurança, porque Tu és a nossa rocha, porque Tu és aquele que a gente pode confiar, porque Tu és aquele que tem poder para intervir e mudar as situações, porque Tu és aquele que faz o dia amanhecer, porque Tu és aquele que muda as estações. Por isso, Senhor, nós podemos ter esperança e crer sempre que o melhor está por vir, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, renova a fé, renova o ânimo, renova a segurança, renova as convicções. Não permita que nós sejamos um povo que negocia princípios, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, que toda obra do diabo seja desfeita, que todo ataque maligno venha a cessar. Deus, nós repreendemos toda obra das trevas, todo intento do maligno contra o Teu povo, Senhor, e declaramos, Senhor, Deus, dias de céus abertos diante deles, ó Pai, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Amém. E amém, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos pelas respostas que o Senhor já enviou. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Seu Espírito, sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sejam sobre tudo aquilo que você colocar as tuas mãos para fazer, que sejam bem-sucedidas da parte do Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente restante de dia. Amém.